Você já imaginou ser humilhada na frente de todos no trabalho? E no momento mais doloroso, o seu chefe milionário simplesmente atravessar a sala e te beijar diante de todos? Essa é a história de Natália, uma mulher invisível que sempre foi diminuída, até que um gesto inesperado mudou tudo. Hoje você vai acompanhar um romance cheio de orgulho, desejo proibido, fofocas que quase destruíram uma reputação e um amor que nasceu onde ninguém acreditava. Então já deixa o like, se inscreve no canal e me conta de onde você está assistindo. Porque essa história vai prender você até o último segundo. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. O despertador tocou às 6 da manhã e Natália Lopes já estava de pé antes mesmo do segundo alarme. A rotina era sempre a mesma. Preparar um café simples, ajeitar os cabelos lisos em um coque prático e vestir roupas discretas que passavam despercebidas. Nunca ousava exagerar, não queria ser notada e, ironicamente, era exatamente essa invisibilidade que a consumia. Trabalhava havia 3 anos na Moretti Corporations, uma das maiores empresas do setor financeiro. Durante esse tempo, aprendeu a ser eficiente, disciplinada e meticulosa. Mas apesar de todo o esforço, era como se estivesse sempre na sombra. Suas ideias raramente eram ouvidas, e quando apresentava relatórios quase sempre eram creditados a outros. O orgulho de ser competente se misturava à frustração de não ser reconhecida. Naquela manhã, havia sido convocada para uma reunião geral com toda a equipe. O motivo era importante. Tiago Moretti, o presidente da empresa, iria analisar pessoalmente os resultados do último trimestre. Era a chance de mostrar um pouco de seu valor, ou de se perder ainda mais no anonimato. Tiago Moretti. O nome por si só causava um peso nos corredores. Jovem, bilionário, respeitado e temido. Alto, postura impecável, olhos penetrantes. Era conhecido pela frieza, pelo perfeccionismo e por nunca demonstrar emoções. Para os funcionários, era quase uma entidade, alguém inalcançável e inquestionável. Natália chegou cedo, como sempre. Enquanto organizava seus papéis, ouviu as primeiras piadinhas ecoando de um grupo no fundo da sala. Aposto que ela trouxe gráficos coloridos para tentar impressionar, como se isso adiantasse alguma coisa, murmurou uma colega arrancando risadas. Nem precisa se preocupar. O chefe mal sabe o nome dela, acrescentou outra. Camila Torres, a mais venenosa de todas, entrou na sala com seu salto alto estalando no piso de mármore. Vestida de forma exuberante, ocupou o centro da atenção sem esforço. Aproximou-se de Natália apenas para sussurrar. Espero que tenha preparado bem, porque se tropeçar nas palavras de novo, vai ser um vexame. Natália apertou os papéis com força. Sentiu o coração bater mais rápido, mas respirou fundo. Não podia se deixar abater. A reunião começou. Tiago entrou na sala e o silêncio foi imediato. Com passos firmes, atravessou o ambiente sem sorrir, sem cumprimentar. Apenas abriu sua pasta e lançou um olhar rápido sobre os relatórios. Um a um, os funcionários foram chamados para apresentar resultados. Camila fez questão de se exibir, usando gráficos chamativos e uma linguagem rebuscada. Tiago ouviu, em silêncio, sem mudar a expressão. Quando chegou a vez de Natália, as mãos dela tremiam. Levantou-se, caminhou até a frente da sala e ajeitou os papéis. Eu preparei uma análise detalhada dos custos e das perdas ocultas no último trimestre. Começou, a voz hesitante, mas clara. Antes que pudesse prosseguir, Camila riu baixinho, mais alto o bastante para ser ouvida. Análise detalhada? Aposto que é só copiar e colar do sistema. Alguns riram, abafando o som com a mão. Natália sentiu a garganta secar. Ainda assim, prosseguiu tentando focar nas informações. Mas logo veio outro golpe. Um dos colegas interrompeu com ironia. Isso já foi dito antes. Será que não tem nada novo? O rubor subiu às bochechas dela. Estava prestes a perder o fio da fala quando ergueu os olhos e os encontrou com os de Tiago. Ele a observava em silêncio, sem reação, mas havia algo de diferente naquele olhar. Uma sombra de incômodo? Ou apenas imaginação dela?
Não houve intervenção. Tiago apenas desviou o olhar de volta para os papéis. Sua indiferença doeu mais do que qualquer comentário cruel. Natália terminou a apresentação o mais rápido que pôde, com a sensação de estar sendo engolida pelo chão. Voltou ao seu lugar sem coragem de erguer os olhos. Clara Nogueira, a única amiga verdadeira que tinha ali dentro, lançou-lhe um olhar solidário, mas impotente. Quando a reunião terminou, Tiago deu ordens secas, distribuiu tarefas e saiu da sala como se nada tivesse acontecido. Para ele, parecia apenas mais uma manhã de trabalho. Para Natália, era a confirmação de que jamais seria vista, jamais teria valor. No banheiro, trancada em uma cabine, deixou as lágrimas rolarem. A cada soluço contido, a lembrança do olhar frio de Tiago voltava à mente. E foi nesse instante que algo começou a mudar. Porque, em meio à dor, nasceu uma chama. Não de vingança, mas de determinação. Ela não permitiria que risadas ou desprezo a definissem. Do lado de fora, no entanto, Tiago caminhava pelos corredores com passos firmes, mas a mente inquieta. A imagem de Natália, em pé diante de todos, sendo atacada sem defesa, não saía de sua cabeça. Ele não entenderia naquele momento, mas aquela sensação de incômodo seria o início de uma fissura em sua armadura de orgulho. E assim, entre a dor silenciosa de Natália e a frieza perturbada de Tiago, uma história estava prestes a começar. As horas seguintes à reunião foram um verdadeiro teste de resistência para Natália. Ela voltou à sua mesa, com os olhos fixos no computador, tentando parecer ocupada, como se pudesse enterrar a vergonha nos gráficos e números que passavam na tela. Mas nada calava o zunido dos comentários ao redor. Os cochichos viajavam de um grupo a outro, e ainda que ninguém falasse diretamente com ela, cada riso abafado soava como uma flecha certeira. Camila, claro, não perdeu a chance de alimentar o veneno. Ao passar pela mesa de Natália, inclinou-se para uma colega e disse, com a voz alta o bastante para ecoar pelo corredor: "Alguns realmente acreditam que sabem fazer análises sérias, mas copiar relatório de sistema não transforma ninguém em gênio, né?" As gargalhadas que se seguiram foram sufocantes. Natália mordeu os lábios, as mãos trêmulas escondidas sob a mesa. O rosto ardia. Sentiu um nó na garganta e, antes que as lágrimas traíssem sua determinação, levantou-se e caminhou rapidamente até o banheiro. Trancada dentro da cabine, deixou que o choro silencioso escorresse. O som abafado da descarga e do encanamento serviam de cortina para seu desabafo. "Eu não pertenço a este lugar", pensou. Mas logo depois veio a voz contrária, teimosa. "Eu trabalhei duro demais para desistir agora." Quando finalmente se recompôs, respirou fundo e saiu da cabine. Encostou-se à pia, lavou o rosto e tentou recuperar a dignidade diante do espelho. Os olhos vermelhos eram a prova da dor, mas havia algo mais refletido ali. Uma determinação embrionária, algo que começava a se formar a partir das rachaduras do orgulho ferido. E foi nesse instante que a porta se abriu. Tiago Moretti caminhava pelo corredor adjacente, pasta de couro em mãos. Ele não a viu sair da cabine, mas a surpreendeu de frente, no momento em que ela deixava o banheiro. Seus olhares se encontraram. Por um segundo, o mundo pareceu suspenso. Tiago observou o rosto dela com atenção. Viu os olhos marejados, a pele úmida. Não era apenas um funcionário qualquer diante dele. Era uma mulher ferida, tentando recuperar a compostura. Algo se mexeu em seu peito, uma irritação consigo mesmo. Por que aquilo o incomodava? Ele não era de se envolver. Sempre repetira a si mesmo que não havia espaço para emoções no trabalho. Mas em vez de qualquer palavra de apoio, limitou-se a desviar o olhar, retomando o passo firme. A frieza habitual recobriu seus traços como uma máscara automática. Natália sentiu o coração despencar. O que esperava? Que ele demonstrasse compaixão, que ao menos dissesse uma palavra de encorajamento? Claro que não. Para ele, ela não passava de mais uma peça substituível na engrenagem da empresa. Ainda assim, a dor era maior por vir justamente dele. Do outro lado do corredor, Marcos Almeida, braço direito de Tiago, observava discretamente. Conhecia o chefe melhor do que ninguém e notara a forma como ele olhava para Natália. Não era um olhar de indiferença, como tentava aparentar. Era o olhar de alguém em conflito.
de quem queria intervir, mas não se permitia. Marcos não disse nada, mas a suspeita se firmou. Havia algo acontecendo, mesmo que o próprio Tiago ainda não aceitasse. O dia arrastou-se em silêncio. Natália voltou para a mesa, ignorou os risos e concluiu o que precisava. Clara, percebendo a tristeza da amiga, aproximou-se e sussurrou: Nath, não deixe que eles vençam. Você tem valor. Eu sei disso. O sorriso tímido de Natália foi apenas um reflexo de gratidão, mas dentro dela ainda reinava o peso da humilhação. Quando o expediente terminou, o escritório esvaziou-se rápido. Natália permaneceu, como sempre, para finalizar os detalhes de um relatório. O silêncio lhe fazia bem. Permitia respirar sem os julgamentos constantes. Enquanto digitava, percebeu que ainda havia luz na sala de vidro no fim do corredor. Tiago estava lá, em pé diante da janela, olhando a cidade iluminada. Por um instante, Natália parou. A cena parecia congelada. O homem poderoso, isolado em sua própria fortaleza de vidro, encarando um horizonte que ninguém sabia decifrar. Ela pensou em se aproximar, talvez agradecer pela oportunidade de falar na reunião, mesmo que não tivesse corrido bem. Mas logo desistiu. A barreira entre eles era intransponível. Levantou-se, recolheu suas coisas e seguiu para a saída. Não percebeu que, assim que virou o corredor, Tiago moveu levemente a cabeça, acompanhando sua saída com os olhos. O semblante dele endureceu novamente, mas a inquietação permaneceu. Naquela noite, em sua casa simples, Natália deitou-se na cama sem conseguir dormir. A humilhação ainda pulsava como uma ferida aberta, mas havia também uma fagulha, um desejo profundo de provar a todos e a si mesma que não era invisível, que não era descartável. Enquanto isso, no alto de sua cobertura luxuosa, Tiago servia-se de uma taça de vinho. O olhar fixo no reflexo escuro da janela trazia de volta a imagem dela, sozinha na sala de reuniões, suportando o peso dos risos. Ele tentou afastar, mas não conseguiu. Pela primeira vez em muito tempo, algo fugia ao seu controle. Era apenas o começo de uma batalha silenciosa, dele contra seu próprio orgulho, dela contra a humilhação que a perseguia. E ambos ainda não sabiam que estavam prestes a colidir de uma forma que mudaria suas vidas para sempre. O convite para a confraternização anual da empresa havia chegado à caixa de e-mail de todos com semanas de antecedência. Para muitos, era um dos eventos mais aguardados do ano. Música ao vivo, jantar sofisticado e a chance de se aproximar das lideranças. Para Natália Lopes, no entanto, o convite era quase um lembrete de que estaria mais uma vez exposta ao julgamento dos colegas. Ainda assim, decidiu comparecer. Não queria dar a Camila Torres o prazer de vê-la se esconder. Na noite marcada, a sala de eventos do hotel de luxo estava deslumbrante. Lustres de cristal lançavam luz dourada pelo salão, refletindo nos vestidos caros e nos ternos bem cortados. As mesas estavam decoradas com arranjos florais impecáveis, e garçons circulavam oferecendo taças de champanhe. Era um ambiente feito para impressionar, mas também para evidenciar quem pertencia àquele círculo e quem estava deslocado. Natália entrou de cabeça erguida, apesar do coração acelerado. Escolhera um vestido azul simples, de tecido leve, que realçava sua delicadeza sem exageros. Não era extravagante, mas era honesto, e para ela isso bastava, mas não para Camila. Assim que a avistou, rodeada por colegas que sempre riam de suas piadas, ergueu uma sobrancelha e soltou em voz alta: "Nossa, que coragem! Trouxe o uniforme da padaria para a festa?" As risadas ecoaram de imediato. Natália sentiu o rosto arder, mas seguiu caminhando em direção a uma mesa vazia. Queria fingir que não ouvia, mas as palavras cortavam fundo. Tiago Moretti estava do outro lado do salão, cumprimentando alguns executivos importantes. Impecável como sempre, de terno escuro e expressão séria, parecia alheio ao clima de diversão. Ainda assim, seus olhos a encontraram por um instante. Ele a observou caminhar até o canto, sozinha, tentando encolher-se em meio àquele mar de sorrisos falsos. Algo dentro dele se agitou, mas logo desviou o olhar, retomando a conversa com os diretores.
Camila, insatisfeita, resolveu provocar ainda mais. Aproximou-se da mesa de Natália com um sorriso falso e a taça de champanhe na mão. "Está se divertindo, querida?" perguntou em tom azedo. "Sabe, eu admiro sua ousadia. Poucas pessoas teriam coragem de vir a uma festa dessas sem noção alguma de etiqueta." As risadas ao redor foram instantâneas. Natália respirou fundo, lutando para manter a dignidade. Mas antes que conseguisse reagir, Camila deixou a taça sobre a mesa dela e acrescentou: "Talvez você devesse aproveitar agora, porque duvido que esteja em eventos como esse no ano que vem." Era demais. O nó na garganta se apertou. Natália estava prestes a levantar-se e sair quando, de repente, os passos firmes de Tiago ecoaram pelo salão. Ele atravessava a multidão com determinação, os olhos cravados nela. O murmúrio das conversas foi diminuindo à medida que todos notavam sua aproximação. Natália congelou. O coração parecia querer saltar do peito. "O que ele está fazendo?" pensou, incapaz de se mover. Tiago parou diante dela. Por alguns segundos, ninguém respirou. Então, sem uma palavra, segurou-a pela cintura e a puxou para perto. Os olhos dele, intensos, encontraram os dela. E antes que ela pudesse reagir, seus lábios se uniram em um beijo arrebatador. O salão inteiro mergulhou em silêncio. O choque foi absoluto. Camila arregalou os olhos boquiaberta, quase deixando a taça cair da mão. Alguns funcionários levaram a mão à boca. Outros simplesmente ficaram estáticos. Natália sentiu o mundo girar. O toque firme da mão dele na sua cintura, o calor inesperado do beijo, a intensidade daquele gesto, tudo a deixou sem chão. Por um instante, esqueceu as risadas, os olhares, a dor. Havia apenas ele e aquele beijo que queimava em sua pele como fogo. Quando Tiago se afastou, manteve os olhos fixos nela, como se buscasse respostas que nem ele compreendia. Depois, virou-se e deixou o salão em passos firmes, sem se importar com os murmúrios que já começavam a se espalhar. O burburinho foi imediato. "Você viu isso?" sussurrou uma funcionária. "Ele nunca fez nada assim", respondeu outra, chocada. "Então é verdade. Ela tem algo com o chefe", murmurou alguém ao fundo. Natália estava paralisada, o coração disparado. Não sabia se queria chorar ou sorrir. O beijo havia sido real, mas o que significava? Fora apenas uma forma de calar Camila? Ou havia algo mais escondido por trás daquele gesto impensado? Clara correu até ela segurando-lhe o braço. "Você está bem?" perguntou preocupada. Natália apenas assentiu, ainda sem fôlego. A festa continuou, mas nada mais parecia importar. Ela se recolheu cedo, saiu quase escondida, tentando escapar dos olhares que a perseguiam. Ao chegar em casa, caiu na cama ainda vestida. Cada vez que fechava os olhos, revivia o beijo. O calor dos lábios dele, a firmeza do gesto, a intensidade do olhar. Tiago, em sua cobertura luxuosa, removeu o paletó e serviu-se de uma dose de uísque. O reflexo no espelho o mostrava sério, mas havia algo diferente, uma inquietação que não combinava com seu perfil controlado. "Por que eu fiz isso?" perguntou-se em silêncio. Não havia resposta, apenas a lembrança do olhar de Natália, ferido e vulnerável, que o fez perder o controle. E enquanto a cidade adormecia sob o brilho das luzes, ambos sabiam que nada seria igual. O beijo havia mudado tudo, não só para eles, mas para todos que testemunharam. Na manhã seguinte, o clima na Moretti Corporations era diferente. O corredor, que sempre pulsava com a pressa de executivos, agora parecia um palco de cochichos e olhares calculados. O beijo de Tiago Moretti na confraternização havia se espalhado por todos os cantos da empresa. Não era apenas fofoca. Era manchete velada em grupos de mensagens, era tema de conversas abafadas na copa e até motivo de apostas entre os funcionários. Natália Lopes sentiu o impacto assim que passou pela recepção. A recepcionista, que raramente lhe dirigia a palavra, a cumprimentou com um sorriso curioso demais, como se quisesse arrancar uma confissão. No elevador, 2 colegas interromperam a conversa no momento em que ela entrou e ficaram em silêncio, disfarçando mal os olhares. O coração dela batia forte,
e cada passo até sua mesa parecia mais pesado que o anterior. Sentou-se, respirou fundo e tentou focar na tela do computador. Mas as vozes continuavam ao fundo como zumbidos insistentes. Eu ouvi dizer que foi planejado... Planejado? Você viu a cara dela? Aquilo foi surpresa total. Então o chefe perdeu a cabeça? Logo ele? Natália fechou os olhos por um segundo. As lembranças da noite anterior ainda estavam vivas. A mão firme na cintura, os olhos intensos, os lábios queimando contra os dela. Um arrepio percorreu seu corpo. Não conseguia decidir se deveria se envergonhar ou se deixar envolver pela sensação. Clara apareceu trazendo uma xícara de café fumegante. Pousou-a na mesa de Natália e se inclinou para falar baixo. Fica tranquila. Eles só falam porque não têm coragem de viver algo assim. Clara, eu não sei o que pensar. Ele não disse nada depois. Agiu como se nada tivesse acontecido. Clara a encarou com seriedade. Não se engane. Um homem como Tiago Moretti não beija alguém em público sem motivo. Antes que Natália pudesse responder, o ambiente se silenciou. Tiago atravessava o corredor em direção à sua sala. O terno escuro, o olhar firme, o andar imponente. Era o mesmo homem de sempre, como se a noite anterior não tivesse existido. Não cumprimentou ninguém, não lançou olhares curiosos, não se desviou de sua rota. Quando passou pela mesa de Natália, sequer olhou para ela. O estômago dela se revirou. O que esperava? Que ele sorrisse, que reconhecesse diante de todos? Claro que não. Ainda assim, a frieza doía. O beijo queimava em sua pele, mas a indiferença congelava seu peito. Mais tarde, uma reunião de rotina foi convocada. Natália entrou na sala carregando relatórios, o coração disparado. Sabia que todos a observavam. Tiago já estava sentado à cabeceira impassível. Durante a apresentação, Natália sentiu os olhos dele pousarem nela por alguns segundos a mais. O olhar era intenso, penetrante, mas logo foi desviado, como se nada tivesse acontecido. Camila, com um sorriso venenoso, não deixou a oportunidade passar. Senhor Moretti, gostaria de sugerir que relatórios como esse fossem revisados por alguém mais experiente, só para garantir que não haja erros, sabe? O veneno estava claro. O recado, ainda mais. Natália não era confiável. Ela sentiu a garganta secar, mas antes que pudesse reagir, a voz de Tiago cortou o ar. O relatório está correto. Continue, senhorita Lopes. A sala mergulhou em silêncio. Camila ficou sem palavras, e Natália sentiu um calor inesperado invadir-lhe o peito. Ele a defendera, mesmo que de forma breve. No final do dia, Natália foi chamada à sala de Tiago. O coração quase saltou pela boca. Entrou com os relatórios nas mãos e encontrou-o de pé diante da janela, as mãos nos bolsos. A cidade brilhava em reflexos no vidro. Deixe os papéis na mesa, disse ele sem se virar. Natália obedeceu, mas não saiu de imediato. O silêncio era opressor. Quando estava prestes a se retirar, a voz dele quebrou o ar. Não dê ouvidos ao que falam. Ela se virou surpresa. Como... Tiago permaneceu imóvel, olhando para o horizonte. Você sabe do que estou falando. O coração dela disparou. Não era uma declaração, mas era o reconhecimento que tanto esperava. Sim, senhor, respondeu a voz baixa e saiu. Do lado de fora, encostou-se à parede, tentando recuperar o fôlego. As palavras dele ecoavam como uma promessa velada. Naquela noite, Natália não conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, sentia novamente o calor do beijo, o peso das mãos dele em sua cintura, o arrepio que percorria sua pele. Mas também sentia o frio da distância, o orgulho dele erguendo muros invisíveis. E na cobertura luxuosa, Tiago também não encontrava paz. Caminhava de um lado para o outro, o copo de uísque na mão. Não entendia como tinha perdido o controle daquela forma. Beijar uma funcionária diante de todos não era ele, mas a lembrança de Natália, humilhada diante de Camila, havia sido demais. Pela primeira vez em anos, ele não pensou, apenas agiu. Agora, o beijo queimava em sua memória tanto quanto queimava na dela.
uma chama difícil de apagar. O beijo de Tiago Moretti na confraternização continuava sendo o assunto central da empresa. Nenhum relatório, nenhum contrato, nenhum resultado trimestral era capaz de abafar os rumores que corriam pelos corredores. A cada dia, os cochichos cresciam, as suposições aumentavam, e Natália Lopes se via cada vez mais no centro de uma tempestade. No início da semana, ao chegar com a pasta de relatórios junto ao peito, ouviu o sussurro de duas funcionárias perto da copa. Aposto que ela vai ser promovida rapidinho agora. Claro, né? Dormindo com o chefe, qualquer um cresce. As palavras foram como facadas. Natália engoliu em seco e caminhou firme, tentando não deixar que o tremor das mãos fosse notado. Mas por dentro, sentia-se em pedaços. Clara, sua amiga, foi quem percebeu primeiro. Ao ver o semblante abatido, aproximou-se discretamente de sua mesa. Não absorva isso, Nath. Eles falam porque não conhecem seu valor. E se eles tiverem razão? Natália murmurou com os olhos marejados. E se todos acharem que eu só estou aqui por causa dele? Clara apertou sua mão com firmeza. Então prove o contrário. Mostre que você merece cada espaço. Você sempre mereceu. Enquanto isso, Tiago se mantinha como uma muralha. Nos corredores, postura impecável. Nas reuniões, voz firme e imbatível. Mas Marcos Almeida, seu braço direito, sabia que havia algo fora do comum. O chefe, que sempre mantinha o foco absoluto, agora se distraía em meio às apresentações. Por vezes, seu olhar vagueava pela sala até encontrar Natália, e ali permanecia por segundos longos demais. Na tarde de quarta-feira, o destino criou um novo embate. Uma reunião importante com clientes estrangeiros exigia relatórios detalhados. Natália havia sido encarregada de preparar a apresentação. Estava nervosa, mas determinada a mostrar que seu trabalho falava mais alto. A sala estava lotada. Os clientes, engravatados e atentos, aguardavam com olhares exigentes. Tiago presidia a reunião, ao lado de Marcos. Camila também estava presente, e seu sorriso venenoso denunciava a satisfação de quem esperava ver Natália tropeçar. Natália respirou fundo, levantou-se e iniciou sua apresentação. Os primeiros minutos foram tensos, mas logo encontrou firmeza. Explicou gráficos, respondeu perguntas complicadas, detalhou projeções. Os clientes se entreolharam e a sentiram impressionados. Quando concluiu, ouviu um deles comentar: "Excelente análise, muito clara e precisa." Um calor percorreu o corpo de Natália. Pela primeira vez estava sendo reconhecida não pela fofoca, mas por sua competência. Mas a satisfação durou pouco. Camila, com o veneno habitual, ergueu a voz. "Com licença, Dr. Moretti, eu só acho estranho que uma funcionária com pouca experiência esteja conduzindo uma reunião desse porte. Não seria melhor deixarmos isso para alguém mais qualificado?" O ar da sala ficou pesado. Natália sentiu o sangue ferver, pronta para se calar e deixar o golpe cair. Mas antes que pudesse reagir, a voz de Tiago ecoou grave e firme. "A senhorita Lopes é qualificada. Essa análise foi revisada por mim e corresponde exatamente ao que precisamos. Se alguém não consegue reconhecer competência, talvez devesse repensar o que considera experiência." Camila empalideceu. Os clientes voltaram a olhar para Natália, agora com ainda mais respeito. Ela, por sua vez, sentiu o coração explodir no peito. Não sabia se queria chorar de alívio ou de emoção. Quando a reunião terminou, Natália recolheu os papéis com as mãos trêmulas. Saiu antes que alguém pudesse abordá-la, mas no corredor foi surpreendida pela voz firme de Tiago. "Senhorita Lopes, preciso falar com você." Ela o seguiu até sua sala. O ambiente estava silencioso, iluminado apenas pela luz dourada do fim de tarde. Ele fechou a porta atrás de si e se aproximou devagar. "Sobre a noite da confraternização", começou ele, a voz mais baixa do que o habitual. Natália sentiu o coração acelerar. Finalmente a conversa que evitavam. "Não precisa dizer nada", apressou-se nervosa. "Eu sei que foi um impulso, que você só quis me defender." "Não." A interrupção foi firme, quase dura. Ele deu mais um passo à frente, os olhos cravados nos dela. "Não foi apenas isso."
Natália engoliu em seco. Então, por que fez aquilo? Tiago respirou fundo, como quem carregava um peso. Porque eu não suporto ver você sendo humilhada. Porque algo em mim simplesmente não aceitou ficar parado. O silêncio que se seguiu foi intenso. Natália sentiu o ar faltar. Ele, o homem que nunca se permitia fraquejar, havia admitido algo que quebrava sua armadura de frieza. Tiago, sua voz saiu frágil, mas carregada de emoção. Ele fechou os olhos por um instante, como se lutasse contra si mesmo. Eu não deveria ter feito isso. Não posso me permitir perder o controle. Mas você... Abriu os olhos novamente, e agora havia um brilho diferente neles. Você me tira do controle. As lágrimas arderam nos olhos de Natália. Quis recuar, quis se proteger, mas o coração já não obedecia. E eu... Não sei se consigo acreditar em você, confessou. Temo ser apenas um capricho passageiro. Tiago se aproximou mais, tão perto que Natália podia sentir sua respiração. Não é capricho. A voz dele era um sussurro grave. Mas eu ainda estou aprendendo a lidar com isso. Natália sentiu as pernas fraquejarem. O desejo era palpável, queimava no ar entre eles. Mas o orgulho dele ainda erguia barreiras, e o medo dela ainda sussurrava dúvidas. Sem coragem de se entregar, ela recuou um passo, os olhos marejados. Então aprenda rápido, porque eu não vou suportar ser sua sombra. Saiu da sala antes que ele pudesse responder. Tiago permaneceu ali, imóvel, os punhos cerrados. Pela primeira vez em anos, estava diante de um dilema que não podia controlar com contratos ou poder. Era o coração dele contra o orgulho que sempre o definira. E pela primeira vez, o coração parecia estar vencendo. Depois daquela conversa intensa na sala de Tiago, Natália mal conseguiu dormir. As palavras dele ecoavam em sua mente como uma melodia perigosa. Você me tira do controle. Não eram apenas palavras. Eram rachaduras na armadura de frieza que ele carregava. Ainda assim, ela temia se tornar apenas um impulso momentâneo. O coração dela desejava acreditar, mas a razão a lembrava do risco de se entregar. Nos dias seguintes, cada encontro entre os dois parecia carregado de eletricidade. Nos corredores, um olhar mais demorado. No elevador, um silêncio sufocante, em que nenhum deles ousava falar. Mas ambos sentiam o peso da proximidade. Às vezes, bastava um toque acidental, o roçar dos dedos ao passar em um relatório, o esbarrar dos ombros em um espaço apertado, para que o coração de Natália disparasse e o de Tiago, embora contido, se denunciasse no brilho dos olhos. Mas os rumores continuavam. Camila, persistente como sempre, alimentava o fogo. Já percebeu como ela está sempre com relatórios importantes? Dizia para quem quisesse ouvir. Deve ser uma sorte enorme ter o chefe como protetor. As insinuações machucavam Natália, mas também a deixavam mais decidida a provar que era mais que boatos. Clara, fiel amiga, sempre a incentivava. Eles falam porque não têm coragem de olhar para o próprio fracasso. Você só precisa continuar sendo você. Foi em uma tarde chuvosa que algo mudou. Uma falha no sistema de energia fez com que parte dos funcionários fosse dispensada mais cedo. Natália, comprometida como sempre, decidiu ficar para finalizar planilhas importantes. Ao perceber, já estava sozinha no escritório. Ou quase. Tiago também permanecera. Estava na sala de reuniões observando a tempestade pela janela ampla. Quando Natália passou pelo corredor, ele se virou. "Ainda aqui?" perguntou, a voz grave preenchendo o espaço vazio. "Tenho que concluir os números do trimestre", respondeu tentando soar natural, embora a respiração denunciasse o nervosismo. Ele se aproximou devagar até ficar a poucos passos dela. O silêncio foi preenchido apenas pelo som da chuva batendo contra o vidro. "Você trabalha demais", disse, repetindo a frase que já usara antes, mas agora com um tom diferente, quase suave. Natália riu, nervosa. "Engraçado ouvir isso de você." Um leve sorriso curvou os lábios dele. Era raro, inesperado. "Talvez esteja aprendendo com você", murmurou. O coração dela deu um salto. Por um instante, esqueceram-se do mundo.
Tiago ergueu a mão, hesitante, e afastou uma mecha de cabelo que caía sobre o rosto dela. O toque foi delicado, íntimo, como se fosse a primeira vez que ousava quebrar a barreira do orgulho. Natália fechou os olhos, sentindo o calor se espalhar pela pele. Natália. Ele pronunciou o nome dela sem formalidade, carregado de emoção. Quando abriu os olhos, encontrou o olhar dele, intenso e vulnerável. O momento estava prestes a consumar-se. Ela podia sentir a respiração dele misturada à sua, o coração batendo no mesmo ritmo. Estava pronta para se entregar. Mas então, como se despertasse de um transe, Tiago recuou bruscamente. Deu 2 passos para trás, respirando fundo, como se lutasse contra algo dentro de si. Isso não pode acontecer, disse firme, embora sua voz carregasse hesitação. Natália sentiu o estômago despencar. Não pode? Perguntou, a voz falhando. Ou você não quer? Ele fechou os olhos por um instante, pressionando a ponte do nariz com os dedos, visivelmente perturbado. Eu não posso me permitir perder o controle. Você trabalha aqui, Natália. Eu tenho uma reputação, responsabilidades. Ela deu um passo à frente, lágrimas surgindo nos olhos. E eu? O que faço com o que sinto? O que faço com esse fogo que você acendeu em mim? O silêncio foi devastador. Ele a encarou, os olhos revelando um conflito intenso. Por um instante parecia que ia ceder, mas o orgulho o fez recuar novamente. É melhor que mantenhamos distância. Natália sentiu o chão sumir. As lágrimas escorreram, mas não permitiu que a voz se partisse. Então mantenha. Mas saiba que não pode controlar tudo, Tiago. Nem a mim. Saiu da sala sem olhar para trás. Tiago ficou imóvel, como se tivesse levado um golpe. As mãos cerradas, a respiração pesada. Pela primeira vez em anos, não sabia o que fazer. Sempre acreditara que poderia controlar tudo. Negócios, pessoas, até sentimentos. Mas Natália o desarmava. O orgulho gritava para manter distância. O coração, porém, já havia desobedecido. Naquela noite, ela chorou em silêncio, abraçada ao travesseiro. Não sabia se era mais doloroso o desejo reprimido ou a recusa dele. Ainda assim, havia algo dentro dela que não se apagava. A sensação de que aquele não era o fim. Apenas uma batalha perdida em uma guerra maior. E em sua cobertura luxuosa, Tiago encarava o reflexo no vidro da janela. O uísque em sua mão estava intocado. O beijo, o toque, a proximidade. Tudo voltava como um incêndio incontrolável. Você me tira do controle, murmurou para si mesmo em voz baixa. Era a primeira vez em anos que não se reconhecia. E no fundo, já sabia. Estava perdendo a guerra contra o próprio coração. O silêncio cúmplice entre Natália e Tiago não durou muito. O que eles tentavam esconder em olhares e encontros furtivos começou a transbordar pelos corredores. Quem prestava atenção percebia. A forma como os olhos dele se demoravam nela durante uma reunião. O jeito nervoso com que ela abaixava a cabeça quando passava por ele. A proximidade que antes não existia. E se havia alguém disposto a transformar essas fagulhas em incêndio, era Camila Torres. Ela observava com olhos de predadora. Já tinha visto Natália como alvo perfeito de suas ironias, mas agora havia encontrado a munição que precisava. O suposto romance secreto com o presidente da empresa. Tudo o que restava era a prova final. E Camila estava disposta a consegui-la. Numa noite de quinta-feira, o destino a favoreceu. Voltou ao escritório para buscar o celular esquecido e ouviu vozes vindas da sala de reuniões. Aproximou-se em silêncio e pela fresta da porta testemunhou a cena. Tiago e Natália sozinhos conversavam em voz baixa. Ele estava próximo demais, apoiado na mesa a poucos centímetros dela, o olhar fixo nos olhos dela. Não havia beijo, não havia toque explícito, mas a tensão entre eles era suficiente para denunciar. Camila recuou, satisfeita. Tinha o que precisava. Na manhã seguinte, o rumor já corria solto. Você ouviu? Cochichava uma funcionária na copa. Ouvi que eles ficam depois do expediente, respondia outra com ar cúmplice. É por isso que ela tem aparecido em reuniões que nunca participava antes.
acrescentava um terceiro. Natália sentiu cada palavra como um soco no estômago. A cada passo pelos corredores, olhares maliciosos a seguiam. O orgulho que tentava reconstruir se desfazia. No início da tarde, aconteceu o inevitável. Uma reunião geral foi convocada para discutir metas e reajustes. A sala estava lotada, dezenas de funcionários acomodados em torno da longa mesa. Tiago ocupava a cabeceira como sempre, postura firme, semblante impassível. Natália estava mais ao fundo, tentando desaparecer entre os demais. Camila esperou o momento exato. Quando Tiago pediu opiniões sobre a nova política de desempenho, ela ergueu a mão e, com voz carregada de falsa inocência, disse: Dr. Moretti, antes de falarmos de desempenho, acho importante discutirmos sobre ética. Não é justo que alguns funcionários tenham privilégios pessoais que os coloquem em vantagem. O silêncio foi imediato. Cada olhar se voltou para Camila e em seguida para Natália. O ar pareceu sumir da sala. Natália congelou. O rosto ardeu, os olhos marejaram e a respiração falhou. O coração batia descompassado. Camila continuou fingindo ingenuidade. Digo isso porque todos aqui percebem certas facilidades, alguns avanços rápidos demais. Seria bom esclarecer. As palavras venenosas ecoaram como uma sentença. Natália sentiu vontade de levantar e sair correndo, de desaparecer. É isso, ele não vai me defender, vai me deixar sozinha, pensou com o peito em pedaços. Mas então, a voz de Tiago soou, grave e cortante. Está insinuando que a senhorita Lopes conquistou algo aqui sem mérito? Camila abriu um sorriso cínico. Não estou insinuando, Dr. Moretti. Só acho que todos notaram mudanças súbitas. E quando há proximidade com a chefia, as aparências podem confundir. Natália abaixou a cabeça. Era o fim. Mas Tiago se levantou lentamente, o olhar frio como gelo, a postura ainda mais imponente. Então deixe-me esclarecer. A sala inteira prendeu a respiração. A senhorita Lopes conquistou cada espaço com competência. Se alguém aqui não percebe isso, o problema não está nela, mas na incapacidade de enxergar além de fofocas medíocres. Um murmúrio percorreu a sala. Camila arregalou os olhos, surpresa com a resposta. Mas Tiago não parou. Inspirou fundo e completou, a voz firme sem hesitar. E já que o assunto é tão importante para alguns, deixarei claro. Sim, estou envolvido com a senhorita Lopes. Não, isso não diminui em nada o valor dela. Pelo contrário, foi justamente a integridade e o caráter dela que abriram meus olhos. O choque foi geral. Funcionários se entreolhavam incrédulos. Alguns taparam a boca em surpresa, outros ergueram as sobrancelhas. Camila ficou pálida, sem conseguir articular uma resposta. Natália ergueu os olhos lentamente, incrédula. O coração martelava. Não acreditava no que ouvira. Tiago Moretti, o homem que erguera muros de orgulho a vida inteira, acabava de derrubar tudo diante de todos, por ela. Marcos Almeida, ao lado, observava com um misto de surpresa e admiração. Sabia que o chefe estava em conflito, mas nunca imaginara que teria coragem de expor-se assim. Tiago percorreu a sala com o olhar e concluiu, a voz mais dura que nunca. A partir de hoje, qualquer comentário desrespeitoso ou boato infundado será tratado como falta grave. Esta empresa não é lugar para intrigas, mas para resultados. Espero ter sido claro. O silêncio que se seguiu foi quase sufocante. Ninguém ousou responder. A reunião foi encerrada rapidamente e os funcionários se dispersaram em choque. Natália permaneceu imóvel por alguns instantes, tentando processar o que acabara de acontecer. Sentia as pernas trêmulas, o coração em disparada. Estava atônita. Tiago se aproximou devagar, ignorando os olhares que ainda o seguiam. Inclinou-se e sussurrou ao ouvido dela, baixo o suficiente para que só ela ouvisse. Eu não vou permitir que a tratem assim nunca mais. Os olhos dela se encheram de lágrimas, desta vez não de dor, mas de emoção. Pela primeira vez desde que chegara àquela empresa, Natália sentiu que não estava sozinha. O orgulho dele havia ruído, e no lugar daquela muralha de gelo,
Havia um homem disposto a arriscar tudo por ela. O dia seguinte ao confronto na reunião foi marcado por um silêncio pesado nos corredores da Moretti Corporations. Não havia mais cochichos abafados, nem risadas maliciosas. O que havia agora eram olhares, uns de espanto, outros de curiosidade, alguns de reprovação. Mas todos carregavam a mesma pergunta: o que aconteceria dali em diante? Natália Lopes sentia o coração bater mais forte a cada passo. Caminhar pelo escritório, onde antes se sentia invisível, agora era como atravessar um campo iluminado por holofotes. Alguns desviavam o olhar quando ela passava, outros a encaravam descaradamente. Pela primeira vez, não era a sombra silenciosa da empresa, mas a protagonista de uma história que todos estavam acompanhando. Tiago Moretti, por outro lado, manteve-se inabalável. Seus passos firmes e a expressão séria davam a impressão de que nada havia mudado. Mas por trás da fachada controlada, ele sabia que as consequências estavam apenas começando. Naquela manhã, uma reunião extraordinária foi convocada pelo Conselho Administrativo. Os diretores mais antigos, homens de terno engomado e semblante austero, esperavam respostas. Tiago entrou na sala, cumprimentou-os com um aceno breve e sentou-se à cabeceira da mesa. Natália não estava presente. E, por isso mesmo, sentia-se como se estivesse prestes a ser julgada à distância. O primeiro a falar foi o diretor financeiro, com a voz carregada de crítica. Moretti, o que aconteceu ontem foi imprudente. Sua postura sempre foi sinônimo de disciplina e profissionalismo. Mas se envolver com uma funcionária e ainda admitir publicamente, isso coloca a imagem da companhia em risco. Outro diretor acrescentou seco: clientes e investidores podem questionar a seriedade da empresa. Não podemos permitir que um assunto pessoal manche anos de reputação. Tiago ouviu em silêncio. Seu olhar se manteve firme, sem demonstrar fraqueza. Quando finalmente falou, sua voz ecoou grave. A imagem da Moretti Corporations foi construída com base em resultados, não em fofocas. E os resultados continuarão sólidos, porque eu não tomo decisões profissionais movido por boatos, mas por competência. O diretor mais velho bateu a mão sobre a mesa, mas sua relação com a senhorita Lopes compromete a sua credibilidade. Tiago se inclinou para a frente, os olhos faiscando determinação. A minha credibilidade não se abala por assumir a verdade. Ela é uma profissional exemplar, e não será diminuída porque alguns insistem em medir o valor de alguém pelo lugar de onde veio. O silêncio tomou a sala. Ninguém ousou retrucar de imediato. Marcos, o braço direito de Tiago, que também estava presente, observou a cena com um meio sorriso discreto. Sabia que o patrão estava se desnudando diante deles, e aquilo era inédito. Enquanto isso, Natália permanecia em sua mesa, lutando contra a ansiedade. Cada minuto parecia eterno. E se os diretores exigissem sua demissão? E se no fim ele recuasse? O medo corroía, mas no fundo havia uma centelha de esperança. Ele já havia provado que podia quebrar muros. Ao final da reunião, Tiago deixou a sala sem olhar para trás. O recado estava dado. Não recuaria. Horas depois, ele a chamou à sua sala. O entardecer tingia de dourado as paredes envidraçadas. Natália entrou com o coração acelerado, sem saber o que esperar. Ele estava de pé, as mãos nos bolsos, a expressão séria. «Feche a porta», pediu. Ela obedeceu, sentindo o ar mais denso. «Eu falei com o conselho», disse ele finalmente. «Eles questionaram, duvidaram, ameaçaram. Mas eu deixei claro que não vou abrir mão de você». Natália arregalou os olhos. «Tiago, você arriscou tudo». Ele se aproximou firme, até que a distância entre eles fosse mínima. O olhar dele, tão intenso quanto no dia da festa, agora estava despido de máscaras. O que eu arrisquei não é nada perto do que ganhei quando percebi o que você significa para mim. As lágrimas marejaram nos olhos dela. Eu não quero ser apenas um peso, alguém que vão usar contra você. Você não é um peso. A voz dele era um sussurro firme. Você é a razão de eu ter parado de viver preso ao orgulho. Natália sentiu as pernas fraquejarem. Antes que pudesse responder, Tiago tomou-lhe o rosto entre as mãos e a beijou.
Um beijo diferente daquele da festa. Não havia plateia, não havia humilhação para silenciar. Era um beijo íntimo, profundo, carregado de entrega. Quando se afastaram, Natália encostou a testa na dele, respirando ofegante. Então, o que acontece agora? Um leve sorriso surgiu nos lábios dele. Agora, caminhamos juntos. Que falem, que critiquem. Eu não me importo. Desde que você esteja comigo. Natália sorriu, sentindo uma paz que jamais imaginara. Pela primeira vez desde que entrara naquela empresa, não estava sozinha. O desprezo que tanto a ferira havia se transformado em desejo, e o desejo em algo ainda maior, amor verdadeiro. Naquela noite, quando deixaram o prédio juntos de mãos dadas, os olhares voltaram-se para eles. Mas dessa vez, Natália não abaixou a cabeça. Andava ereta, com orgulho, ao lado do homem que decidira lutar por ela. O sussurro dos corredores não tinha mais poder, e assim, sob as luzes da cidade, Natália e Tiago selaram a transformação. O que começou como indiferença e humilhação se tornara uma história de coragem, entrega e amor. Meses se passaram desde aquele dia em que Tiago Moretti, diante de toda a empresa, derrubou o muro de orgulho e assumiu seu sentimento por Natália Lopes. O escândalo inicial foi inevitável. Comentários maliciosos, matérias veladas em blogs de finanças, diretores ainda desconfiados. Mas, como sempre acontecia com a Moretti Corporations, os números falaram mais alto. Os contratos continuaram firmes, os lucros aumentaram e, aos poucos, até os críticos mais ferozes foram silenciados. E Natália? Já não era a sombra tímida que caminhava pelos corredores evitando olhares. Sua postura mudara. Agora entrava na empresa com o queixo erguido, passos firmes e a serenidade de quem sabia o próprio valor. Não porque era a namorada do chefe, como muitos ainda insistiam em dizer no começo, mas porque sua competência se provava dia após dia. Um dos momentos decisivos aconteceu em uma grande reunião trimestral com clientes internacionais. Tiago, surpreendendo a todos, pediu que Natália conduzisse a apresentação principal. O silêncio foi imediato. Alguns diretores franziram a testa, mas não ousaram contestar. Natália respirou fundo, encarou as dezenas de olhares e começou. Durante quase uma hora, explicou projeções, apresentou relatórios minuciosos, respondeu perguntas difíceis em inglês fluente. Cada gráfico, cada argumento era sólido, seguro, firme. Quando terminou, a sala irrompeu em aplausos respeitosos. Até os clientes mais exigentes se levantaram para cumprimentá-la. Naquele instante, Natália não era mais a invisível. Era a profissional que todos tiveram que reconhecer. Clara, sua amiga fiel, a abraçou depois da reunião, os olhos marejados de orgulho. Eu sempre soube, Nath. Você só precisava da chance de mostrar ao mundo. Até Marcos. Almeida, sempre discreto, inclinou-se para Tiago e comentou com um meio sorriso. Acho que sua maior decisão estratégica não foi de negócios, Moretti. Foi de coração. Tiago apenas sorriu de canto, o olhar fixo em Natália à distância, rodeada por cumprimentos. A transformação não estava apenas no ambiente profissional. Fora da empresa, o relacionamento deles ganhara contornos ainda mais fortes. Tiago, antes conhecido pela frieza e pelo isolamento, agora era visto em cafés, livrarias e até caminhando de mãos dadas pelas ruas com Natália. Paparazzi chegaram a capturar imagens, mas ele não se importava. Não havia mais o que esconder. Na vida íntima, Tiago aprendera o que nunca havia permitido a si mesmo: baixar a guarda. Descobriu que podia ser vulnerável sem perder o respeito. E Natália descobriu que podia amar sem precisar se anular. Os dois aprenderam juntos que o amor verdadeiro não se constrói de aparências, mas de coragem. Certa noite, depois de um longo dia de reuniões, Tiago levou Natália até o terraço da empresa. A cidade se estendia diante deles, iluminada, viva. Ele segurou a mão dela e falou, com a voz firme, mas emocionada. Você mudou minha vida, Natália. Eu acreditava que sentimentos eram fraqueza, mas hoje sei que são a nossa maior força. Ela sorriu, os olhos marejados. E você me ensinou que não importa quão invisível alguém possa se sentir.
Sempre há alguém capaz de enxergar além das aparências. Ele a puxou para um beijo suave, sem pressa, apenas selando o que já estava escrito. O vento frio da noite os envolveu, mas o calor daquele momento os manteve unidos. Na semana seguinte, o conselho realizou um evento comemorativo pelos resultados recordes da empresa. Diante de diretores, clientes e funcionários, Tiago chamou Natália para subir ao palco ao seu lado. Os olhares curiosos se voltaram para ela. Ele, de microfone em mãos, anunciou: "Este ano alcançamos números extraordinários, mas mais do que isso, alcançamos uma mudança de visão. E quero reconhecer alguém que simboliza essa transformação. Alguém que começou sendo ignorada, mas que provou a todos o quanto vale." Natália sentiu as pernas tremerem, mas Tiago segurou sua mão, transmitindo segurança. "Esta é Natália Lopes", concluiu ele com orgulho. "A mulher que conquistou não só meu respeito profissional, mas também meu coração." O auditório explodiu em aplausos. Alguns emocionados, outros talvez obrigados pela força do momento. Mas para Natália aquilo não importava. O que importava era a sensação de finalmente ser vista, reconhecida, amada. Enquanto os aplausos ecoavam, Tiago inclinou-se ao ouvido dela e sussurrou: "Você foi, e sempre será, a escolha mais certa da minha vida." Natália sorriu, lágrimas deslizando pelo rosto, e no meio de tantos olhos, percebeu que não precisava mais temer. O desprezo que a ferira havia sido transformado em desejo, e o desejo em amor, um amor que enfrentara barreiras e vencera. O palco, as luzes, os aplausos, tudo se tornou um símbolo. Natália não era mais invisível. Era a prova viva de que, até nas histórias mais improváveis, o amor pode quebrar muros que pareciam intransponíveis. E assim, diante de todos, Natália e Tiago escreveram o capítulo final de uma jornada que começara no silêncio da humilhação, mas terminava sob a luz do reconhecimento e do amor verdadeiro. No fim, Natália percebeu que o destino tinha lhe imposto as maiores provações, não para destruí-la, mas para revelar sua força escondida. Da invisibilidade e da dor, nasceu a coragem que a transformou, e do orgulho inabalável de Tiago, surgiu a vulnerabilidade capaz de libertá-lo. O beijo que começou como um ato de impulso, no calor de uma humilhação, se tornou a faísca de um amor que incendiou as barreiras do medo e do preconceito. Juntos, aprenderam que não existe vitória maior do que enxergar o outro em sua verdade, e que até os corações mais fechados podem ser tocados pela delicadeza de um sentimento genuíno. E assim, quando caminhavam de mãos dadas diante do mundo, já não havia cochichos que os abalassem, nem olhares capazes de diminuí-los. O desprezo transformou-se em desejo, o desejo amadureceu em respeito, e o respeito floresceu em amor. Um amor construído não em aparências, mas em coragem, entrega e confiança. Porque no fim, a lição que ficou foi clara. Quando dois corações se encontram, não é o orgulho que define a história, mas a escolha de permanecerem juntos, mesmo quando tudo conspira contra. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta "Gostei" aqui embaixo para eu saber que você tá junto comigo.